Você já se perguntou quais segredos estão escondidos nas antigas páginas do livro dos Números? Pode parecer uma coleção monótona de nomes e censos, mas por baixo dessa superfície há uma revelação assustadora que pode mudar tudo. O que você pensava saber sobre a história bíblica? Alguns estudiosos especulam que entrelaçada nessas genealogias está uma linhagem amaldiçoada que poderia dar origem ao Anticristo. Imagine descobrir uma linhagem tão poderosa, tão perversa, que ameaça o próprio futuro da humanidade. Então, quem são os atores deste drama cósmico? À medida que nos aprofundamos neste mistério, lembre-se, Jesus está com você em cada passo do caminho. Não importa a escuridão que nos rodeia, sua luz brilha ainda mais. Clique no botão de inscrição e conte-nos nos comentários de onde você é e como Jesus transformou sua vida. Que Jesus te abençoe abundantemente. O livro dos Números, à primeira vista, parece um relato meticuloso de genealogias e contagens tribais, um censo aparentemente simples, realizado no deserto do Sinai. Mas um exame mais profundo revela como estes números e nomes podem formar um mapa espiritual de profundo significado, capturando os temas duplos da bênção divina e da rebelião humana que se entrelaçam ao longo da narrativa. À medida que Moisés registra a extensa linhagem e estrutura organizacional das tribos, uma tapeçaria de significados simbólicos começa a desdobrar-se, sugerindo as bênçãos herdadas e o potencial sinistro de corrupção futura dentro de linhagens específicas. Indícios de sombras no meio do plano divino. No centro desta narrativa abrangente estão os capítulos de Números 1 a 3, onde o arranjo das tribos ao redor do tabernáculo traz implicações espirituais e talvez proféticas. No deserto, esse arranjo reflete um espelho terreno da ordem celestial, cada tribo posicionada com um simbolismo que poderia prenunciar destinos e conflitos espirituais. As tribos estão meticulosamente organizadas. A leste, Judá, Issacar e Zebulon. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E ao norte, Dan, Aser e Naftali. No centro estão os levitas, guardando e transportando o tabernáculo sagrado, representando o coração espiritual da comunidade, a morada do divino. Este acampamento ao redor do tabernáculo sugere não apenas uma organização tática ou lógica, mas um simbolismo metafísico mais profundo. Cada posição em torno do espaço sagrado pode sugerir o futuro papel da tribo no desenrolar da história de Israel e, possivelmente, um prenúncio das bênçãos e dos fracassos que virão. Por exemplo, a proeminência de Judá no lado oriental, conhecida historicamente como a linhagem a partir da qual surgiriam grandes reis, incluindo David e, em última análise, Cristo, enfatiza a sua posição como uma tribo de avanço e liderança. Enquanto isso, a tribo de Dan, conhecida mais tarde pela idolatria significativa, está estacionada no norte, uma direção frequentemente associada ao julgamento e à luta, sugerindo talvez uma futura rebelião ou apostasia. Poderiam estes arranjos codificar uma advertência espiritual através da sua colocação ordenada? Os números, com as suas espirais de contagem e recontagem, podem, na verdade, oferecer vislumbres esotéricos das histórias de origem de muito mais do que um povo. Podem abordar temas de futura insurreição espiritual e oposição à intenção divina. Ao atribuir um nome e uma posição a cada tribo, obtém-se uma visão da sua identidade e destino espirituais inerentes, um destino não cumprido ou frustrado inteiramente pelas suas próprias ações, mas também pelas correntes espirituais latentes em jogo. Uma questão surge. Dentro destes nomes e números organizados, existe uma ligação tácita com as origens do Anticristo? A possibilidade parece carregada de intriga. Será que embutida nestes registros genealógicos está a semente do desafio futuro e a ascensão final de uma figura de suprema oposição ao plano de Deus, uma figura nomeada no Apocalipse como o Anticristo, um ser que emergiria como o auge da rebelião, incorporando as insurreições e fracassos cumulativos do povo de Deus ao longo da história, uma história inscrita na estrutura do censo do deserto?
A nomeação destas tribos, portanto, ressoa, além do seu propósito prático, contendo em si um profundo peso espiritual. Cada nome tem significado, não apenas de acordo com antigos costumes culturais, mas profundamente enraizado na narrativa bíblica. Os nomes refletem caráter, direito de nascença, e em alguns casos intenções divinas frustradas ou cumpridas. Nomes como Ruben, derivados de circunstâncias dolorosas que mais tarde refletem a angústia do fracasso moral, oferecem uma visão sobre possíveis linhas de oposição contra as autoridades designadas por Deus, sugerindo dinâmicas futuras, exploradas mais detalhadamente nas histórias de rebelião que se seguem. À medida que exploramos estas genealogias, começamos a ver não apenas a assembleia de uma comunidade antiga, mas também indícios de uma trajetória espiritual que conduz a grandes avivamentos e a graves apostasias. Dentro dos nomes e números inscritos nestes primeiros capítulos de Números, encontra-se uma tapeçaria tecida com intenção divina e liberdade humana significativa, muitas vezes trágica. Estes arranjos iniciais, à medida que são colocados em torno do tabernáculo sagrado, um símbolo da presença divina, tornam-se mais do que apenas um registro para a posteridade. Eles são um lembrete profundo. Para cada tribo, cada nome, cada figura forma uma linha, numa grande tapeçaria bíblica que prenuncia a batalha constante entre a intenção celestial e a ação terrena. Embora mantenham a promessa de fidelidade, também abrigam sementes de descontentamento, prenunciando momentos como a rebelião de Corá e talvez até revelações posteriores de entidades emergindo como adversários finais do povo escolhido de Deus. Ao explorar estes relatos ordenados, somos convidados a uma compreensão mais profunda, uma compreensão de que o que se desenrola no livro dos Números não é apenas um registro histórico. É uma reflexão espiritual de como nomes e números, tribos e posicionamentos revelam a sombra e a luz que dançam através da história do povo de Deus. Dicas sussurrantes do que está por vir, incluindo os sussurros proféticos que apontam para a antítese do desígnio divino, o Anticristo. A simplicidade desses registros do deserto contém uma narrativa complexa e envolvente, enriquecida com insights teológicos que continuam a ressoar em nossa jornada espiritual contínua. A história da rebelião de Corá, conforme detalhada em Números 16, revela um confronto dramático que ecoa através da história espiritual e num futuro profético, oferecendo lições que se estendem muito além do seu contexto antigo. À primeira vista, esta rebelião pode parecer apenas uma insurreição contra a liderança de Moisés, mas após uma inspeção mais detalhada, as suas raízes penetram profundamente no solo do desafio espiritual, formando uma linhagem que persiste em revelações escatológicas, como as descritas em 2 Tessalonicenses 2:4 e Judas 1:11. A narrativa começa com Corá, um levita, aliado de Datã e Abirão da tribo de Ruben, desafiando a autoridade de Moisés. Corá protesta que Moisés e Arão assumiram muito poder sobre si mesmos, alegando que toda a comunidade é santa. As suas palavras, embora disfarçadas de promoção da igualdade, revelam uma dissidência espiritual mais profunda contra a ordem escolhida por Deus. Aqui revelamos a primeira mensagem oculta. A rebelião de Corá não é simplesmente política ou social. É um argumento contra a estrutura divina que Deus estabeleceu. Moisés, como profeta, é o porta-voz de Deus. Rejeitá-lo é, em essência, um ato de rebelião espiritual contra o próprio Deus, um tema que prenunciará retratos posteriores de desafio final. O significado da revolta de Corá encontra um eco profundo em 2 Tessalonicenses 2:4, que descreve o adversário final, o Anticristo, que se oporá e se exaltará sobre tudo o que é considerado divino. Tal como Corá, o jogo de poder do Anticristo envolverá uma negação da autoridade divina, um desejo de derrubar a ordem estabelecida por Deus. É uma linhagem espiritual de desafio que Corá inaugura, atingindo seu perigoso apogeu, no fim dos tempos proféticos. Este entrelaçamento de história e profecia é ainda mais elaborado em Judas 1:11, onde Corá
é mencionada ao lado de Caim e Balaão, solidificando os seus lugares num trio de profunda oposição bíblica. Caim, o primeiro assassino, Balaão, que perverteu seus dons proféticos, e Corá, que desafiou a designação divina. Cada um representa uma manifestação particular de espírito rebelde: assassinato, corrupção dos dons divinos e desafio. A hierarquia divina. São os arquétipos de oposição que se estendem pelas Escrituras para refletir a propensão da natureza humana para resistir à vontade de Deus. A narrativa de Corá transmite uma mensagem simbólica com implicações mais amplas que vão além das consequências imediatas da sua rebelião, o seu fracasso e o seu destino. A terra engolindo Corá e seus aliados é uma manifestação gritante do julgamento divino e um símbolo da futilidade final de se opor aos decretos de Deus. Representa um prenúncio de uma eventual e abrangente justiça divina contra a rebelião espiritual, prevendo o destino do anticristo, que será finalmente destruído pela vinda de Cristo. De uma perspectiva teológica, vemos a linha de Corá como um conto de advertência sobre a inclinação espiritual de questionar e desafiar a ordem de Deus. Serve como um padrão recorrente ao longo da história espiritual, alertando-nos sobre os perigos inerentes a ignorar a autoridade divina. Neste sentido, a história de Corá é mais do que um ato individual de rebelião. É emblemático de uma oposição espiritual que ressoa até o Apocalipse, culminando na revelação daquele que é iníquo, conforme destacado em Tessalonicenses. Através de uma lente contemporânea, a rebelião de Corá não é antiquada, mas um espelho que reflete a constante batalha espiritual dentro dos nossos corações. Um chamado para examinar onde podemos, mesmo subconscientemente, resistir à direção de Deus nas nossas próprias vidas. Tal como Corá procurou minar Moisés, podemos questionar o caminho de Deus para nós em formas modernas, como através do orgulho, do ganho próprio ou da rejeição de verdades inconvenientes para os nossos desejos. Assim como os capítulos anteriores exploraram as genealogias como indicadores para a compreensão das narrativas bíblicas, a história de Corá se funde com o mapa espiritual. Salienta a necessidade de reconhecer e combater a nossa propensão para a rebelião, seja dentro de uma congregação, nas estruturas da nossa fé ou dentro das lutas pessoais dos nossos pensamentos mais íntimos. Cada geração enfrenta o seu momento de Corá, onde a obediência à estrutura de Deus é testada. O fascínio da autoautoridade versus a submissão à vontade divina continua a ser um desafio fundamental, ecoando a rebelião capturada neste capítulo e apontando para o futuro, para o teste final de lealdade no cumprimento profético. Assim, a rebelião de Corá é mais que histórica, é arquetípico. Instrui-nos a discernir o desafio espiritual interior, lembrando-nos da linhagem de oposição, desde a rebelião passada até as profecias futuras. Ao reconhecer isto, somos advertidos a perseverar, a procurar a unidade espiritual em vez da divisão, e a manter a ordem ordenada por Deus à medida que navegamos nos nossos próprios caminhos através das complexidades da fé e da obediência. Na narrativa bíblica, a figura de Balaão emerge com uma complexidade intrigante, sendo a sua história encontrada principalmente em Números 22 e 24. Balaão, um adivinho renomado, torna-se um improvável ponto focal de intervenção divina. Inicialmente, este feiticeiro é convocado por Balaque, o rei moabita, para amaldiçoar o avanço dos israelitas, prometendo-lhe riqueza e honra. No entanto, à medida que a história se desenrola, torna-se evidente que o caminho de Balaão está repleto de reviravoltas inesperadas, refletindo uma luta espiritual mais profunda, entrelaçada no tecido da profecia bíblica. O encontro inicial de Balaão com o divino prepara o cenário para sua infame jornada. Enquanto ele tenta atender ao pedido de Balaque, uma figura angelical intervém, reforçando a vontade divina sobre as intenções ocultas. A cada tentativa de amaldiçoar Israel, em vez disso, surgem bênçãos, confundindo as expectativas de Balaque. Esta justa posição entre o desejo humano e a diretriz divina destaca um tema recorrente:
a futilidade de se opor aos planos do Todo-Poderoso. No entanto, sob a superfície da aparente submissão de Balaão à vontade de Deus, reside uma intenção perniciosa impulsionada pela ganância e pela ambição. Uma intenção que tem ramificações muito além da sua própria época. A narrativa em Números 31:16 lança luz sobre o aconselhamento de Balaão às mulheres moabitas, plantando as sementes da sedução espiritual que enredam Israel através de tentações ilícitas. Este acto insidioso de desencaminhar Israel com mulheres moabitas e midianitas introduz uma forma subtil mas potente de guerra, uma corrupção interna. A contaminação espiritual através da idolatria desencadeia uma cadeia de consequências, culminando numa praga devastadora entre os hebreus. As manipulações de Balaão, portanto, tornam-se emblemáticas não apenas do pecado individual, mas de um padrão que ecoa através dos tempos. Explorando ainda mais o legado de Balaão, pode-se especular sobre uma simbólica semente profética de destruição, levada adiante por suas ações, uma linhagem sinistra, metaforicamente conectada a futuras encarnações de rebelião contra a ordem divina. A sombra de Balaão perdura ao longo dos tempos, manifestando-se sob vários disfarces de falsas profecias e contaminação espiritual. O perigo oculto da idolatria e da corrupção estende-se até as imagens escatológicas de Apocalipse 13, onde surge uma segunda besta, que lembra o conselho enganoso de Balaão para canalizar os corações de muitos para a ruína. Segunda besta, emergindo como um enganador, incorpora o engano do fim dos tempos sugerido no legado de Balaão. Com falsos milagres e palavras sedutoras, serve como um retorno comovente à saga de Balaão. Induz em erro os fiéis ao disfarçar o perigo com o disfarce do divino, uma traição de confiança que ressoa com a traição de Balaão. Tal como Balaão abençoou em vez de amaldiçoar, a segunda besta esconde a sua verdadeira natureza sob uma fachada exterior de religiosidade e influência, enganando as nações com ilusões de grandeza. O papel de Balaão como precursor do arquétipo do anticristo se cristaliza quando visto através das lentes do cumprimento profético, chegando até o livro do Apocalipse. Isto reflete um retrato bíblico consistente onde surgem figuras adversárias, desafiando a vontade divina através da manipulação e do engano. Os fios narrativos que ligam Balaão a estas figuras do fim dos tempos servem como uma ilustração preventiva de como os compromissos espirituais não resolvidos podem evoluir para uma devastação espiritual generalizada. No panorama que se desenrola da guerra espiritual, a história de Balaão permanece como um prenúncio de cautela contínua, alerta os crentes para a ameaça sempre presente da corrupção espiritual revestida de aparências astutas. Estes discernimentos agitam a consciência coletiva dos fiéis, incitando a vigilância contra sucumbir ao fascínio de doutrinas enganosas que prometem prosperidade e poder à custa da justiça e da verdade. Assim, a narrativa de Balaão transcende o seu cenário antigo, reverberando pelos corredores do tempo com uma mensagem de discernimento, cautela e fidelidade espiritual. Ao examinar a maldição de Balaão e a semente profética de destruição que ela semeia na tapeçaria bíblica, somos chamados a considerar uma questão vital. Como podemos hoje proteger-nos contra o fascínio sedutor de ideologias e ensinamentos que desafiam o divino, mas que se revestem de esplendor enganoso? Este capítulo entrelaça as consequências imediatas das ações de Balaão com as implicações proféticas mais amplas para a posteridade, traçando um contínuo entre o engano em Moabe e a convocação figurativa das bestas no Apocalipse. A história de Balaão é mais do que histórica ou alegórica. É uma advertência profunda gravada na narrativa eterna da fé, exortando-nos a permanecer firmes na verdade à medida que o drama cósmico do bem contra o mal se desenrola ao longo das épocas. Nas profundezas sagradas do cânone bíblico, encontra-se uma narrativa entrelaçada com o simbolismo enigmático das serpentes, uma imagem recorrente tanto de julgamento como de engano, como visto em Números 21, 6, 9. Esta escritura narra,
Uma época em que os israelitas, vagando pelo deserto, falaram contra Deus e Moisés. Em seu descontentamento, serpentes foram enviadas entre eles, infligindo agonia e morte. No entanto, paradoxalmente, a salvação veio através de uma serpente, de bronze colocada sobre uma haste. Aqueles que olharam para ele viveram. Aqui a serpente serve como um emblema da retribuição divina e também da salvação. Uma dualidade que ecoa através dos tempos. Este símbolo reverbera no Evangelho de João, onde Jesus traça um paralelo profundo consigo mesmo, proclamando que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. João 3,14. Nesta comparação, ele transforma o antigo símbolo da serpente numa prefiguração da sua crucificação. Um paradoxo onde o instrumento da morte se torna a fonte da vida eterna. Esta inversão de significado sublinha o tema da redenção intrinsecamente tecido, através do tecido da profecia bíblica. Contudo, no panorama profético revelado no livro do Apocalipse, a imagem da serpente assume uma forma sinistra. Apocalipse 12:9 revela a serpente como uma manifestação de Satanás, o grande enganador e acusador, lançado do céu para travar guerra contra a humanidade. Esta revelação apocalíptica sugere uma influência persistente e malévola que reverbera, ao longo da história, uma linhagem de serpente que procura corromper e seduzir, ecoando a rebelião e o orgulho descritos na experiência na selva. Muitos teólogos e estudiosos especularam sobre a noção desta imagem serpentina, representando não apenas uma presença espiritual, mas também uma continuidade física, uma linhagem corrompida que desce das sombras da antiguidade para o presente e o futuro. Esta ideia propõe que uma linhagem contaminada pela rebelião persistiu, entrelaçando-se sutilmente com a humanidade, preparando-se para o surgimento de um enganador final nos últimos dias. Os fragmentos narrativos do episódio da serpente do deserto codificam um legado mais sombrio, uma história não apenas de pecado individual, mas de rebelião corporativa contra a autoridade divina. É uma história marcada pela sedução e pelo orgulho, que lembra a queda do Éden. A serpente no jardim enganou Eva com promessas de conhecimento e de se tornar semelhante a Deus. Um sussurro sedutor que ecoou ao longo da história, incitando a humanidade à autoexaltação e a afastar-se da dependência divina. Será, então, que este legado envolto em segredo e mistério impulsiona-se em direção a uma manifestação final no capítulo final do tempo. Poderá a antiga linhagem de rebelião e engano culminar numa figura singular, um enganador final, emergindo desta antiga linhagem para imitar a pureza de Cristo com uma forma incomparável de corrupção. Esta interpretação provoca reflexão sobre a natureza do mal e seus longos ramos ao longo da história sagrada. À medida que nos aprofundamos em números e nas suas revelações simbólicas, a serpente do deserto pode ser vista como mais do que um episódio narrativo. Torna-se uma representação alegórica da luta humana contínua contra o orgulho e o engano. Um conflito que, de acordo com as tradições proféticas, culmina num confronto culminante no livro do Apocalipse. Este capítulo implora-nos que consideremos as implicações do ressurgimento de uma serpente nos tempos modernos, não apenas como mito ou metáfora, mas como uma força ativa e sinistra no mundo. Alinha-se com o tema bíblico mais amplo da guerra espiritual, chamando os crentes à vigilância e à clareza, reconhecendo as subtilezas enganadoras da antiga serpente na nossa paisagem contemporânea. Somente lançando o nosso olhar sobre o Cristo crucificado e ressuscitado, como os israelitas fizeram com a serpente de bronze, poderemos discernir e resistir aos poderes do engano que tem perseguido a humanidade através dos corredores do tempo. Tais reflexões exortam-nos a permanecer atentos, a permanecer firmes face ao fascínio do engano, um teste de fidelidade à verdade divina contra o apelo sedutor do orgulho e da rebelião. É um lembrete de que a batalha contra o legado da serpente não se limita aos textos antigos, mas é de facto uma realidade presente,
que exige discernimento e coragem no desenrolar dos capítulos da nossa jornada espiritual.